Pessoal, nós já aprendemos algumas maneiras de quebrar a quina da madeira, de arredondar a quina da madeira. Essa daqui é aquela madeira que nós arredondamos do lado de cá. Esse é o lado que sobrou, o lado da outra quina, a quina quadrada ainda. Você aprendeu com aquele puxador, você aprendeu a arredondar com a tupia na mão, manualmente. Você aprendeu com a plana, como se quebra a quina, como se arredonda ela, como essa madeira desse lado, que está totalmente arredondada. Esse lado aqui é o que está com a quina ainda, que eu não tirei. Trouxe essa madeira de volta para nós aprendermos mais uma maneira de arredondar a quina da madeira. Nós estamos quase finalizando essa parte de arredondamento para que você tenha várias maneiras, várias formas de como arredondar a madeira, tendo tupia ou não tendo tupia. Hoje nós vamos arredondar ela com a grosa. Eu dei uma passada de plana aqui rápida para tirar aquela casca tinta verde. Isso é no portão velho de muitos anos, isso aqui deve ter mais de 60 anos brincando. Então você vê que tem até umas manchas escuras nela, umas manchas podres. A parte alaranjada é a parte boa, mas vai dar para fazer esse exercício. E dessa forma você vai aprender várias formas de como arredondar a madeira e não se limitar por não ter uma determinada ferramenta, por não ter uma determinada máquina. No caso, se você não possui a tupia. Então eu trouxe para você várias maneiras para que você se adaptasse e soubesse trabalhar, porque a de arredondamento é a mais usada. Tá faltando ainda mais duas técnicas, essa de hoje, que é com a grosa, e mais duas para encerrarmos os arredondamentos, assim você fica completo. Eu já fiz o risco, aquele risco famoso que a gente fez aquele dia, de meio centímetro da borda para dentro, já risquei com a caneta até para que você pudesse visualizar melhor, e risquei em cima a mesma coisa, da borda para dentro meio centímetro. Eu vou colocar ela aqui agora. Existem algumas diferenças com a grosa, que vai se tornar um pouquinho mais difícil do que com os outros sistemas, como por exemplo com a plana, mas também não é impossível, mas você precisa saber para poder definir qual é a melhor opção para você. Eu vou fixar essa madeira aqui e a gente já vai começar a trabalhar nela. Vamos para o primeiro passo. Eu vou fixá-la e a gente já volta para iniciar como é que a gente faz esse arredondamento. Pessoal, por que com a grosa é um pouquinho mais difícil ou um pouquinho mais chato? Você vai manter aquela mesma régua que nós mantemos aquele dia, aquela régua guia. Eu coloquei para cá mais ou menos uns 8 milímetros da linha que eu fiz para dentro. Aí eu preguei uma ripinha qualquer para me guiar, para iniciar essa curva do arredondamento. Só que, diferente da plana, quando eu deitar essa madeira, eu tô com a parte mais fina, a parte alta, a virada para cima, a parte fina da madeira. Eu consigo ainda aqui trabalhar sossegadamente, tanto com a plana como se fosse com a grosa. Quando eu deitar ela, a parte que vai fixar na minha amostra, que vai sobrar de espaço para trabalhar com a grosa é pouco. Então eu não vou poder trabalhar naquela parte que se vira ela, que deixa ela esticada e larga com a grosa. Eu preciso fixar ela na bancada. Isso já vai me dificultar um pouco. Então ela tem esses detalhes que te dificultam um pouco a mais do que fazendo com a plana, como aprendemos naquela outra aula. Mas não é impossível. Um outro detalhe, e você pode fazer a olho ela. Você não precisa da régua, você pode simplesmente botar ela em 45 graus, mais ou menos na diagonal, lá do reto da grosa, e ir passando e quebrando a quina, e depois fazendo a outra quina, quina por quina, a quina do meio, vai sobrar duas quinas, uma de cá e uma desse lado, tira essa, depois tira aquela. Dá pra fazer a olho também. Só que é uma maneira, digamos assim, mais porca, uma maneira mais rápida, mais na correria. Dá pra ser feito, não vai ficar perfeito. Se você quiser perfeição, vai ter que fazer com aquela réguazinha guia. É mais trabalhoso. Você tem aquela tira de madeira pregada até o final, com o lado reto da grosa, você consegue trabalhar a quina de forma que ela pegue nessa quina e na parte de cima dessa régua. A régua vai acabar desgastando também, mas ela vai servir como guia, não tem problema. Isso aqui é um sarrafo descartável. Uma tirinha descartável, eu já deixo pra isso. Então, existe esses contrapontos que eu precisava te explicar para você saber as vantagens e desvantagens de fazer com a grosa. Dá pra fazer na mão, como eu disse. Eu já fiz na mão, muita gente faz na mão, só que se você quiser perfeição, vai precisar da régua guia. Eu vou fazer com a régua guia e aqui eu vou fazer na mão para você ver a diferença. Eu vou inclinar ela, 45 graus, vou jogar ela de lado e vou passando e quebrando a parte quadrada da quina, a quina propriamente dita. Vou tentar fixar a mesa, que a gente consiga ver isso melhor. Mas dá pra você ver que eu já quebrei. Quase na linha de cá, quase na linha de cá. Pessoal, eu já consegui quebrar, chegar perto da linha, quase 1 milímetro de aproximação da linha. Agora eu vou remover a reguinha guia. Por isso que eu disse que ela era descartável. Provavelmente ela quebraria na hora de remover. Ok, vou remover os pregos agora.
Esses buracos do prego que ficam, a gente coloca um tampãozinho com cola, você já sabe, isso aqui fica imperceptível. Agora aqui, eu posso agora virá-la, prender ela na morsa com um grampo C e trabalhar com ela, com uma segunda régua agora desse lado, ou eu posso ir a olho daqui pra frente, porque eu já mais ou menos chanfrei ela de uma maneira que eu consigo ir a olho sem correr risco de errar. Então eu posso agora, vamos supor que fosse a olho. Eu tô te dando os dois exemplos para que você aprenda. Ficou uma quina aqui, uma quina aqui. Eu consigo agora com esse espaço trabalhar com ela de pé aqui e deitada aqui. Ou se preferir, eu coloco ela deitada sobre a bancada com 2 sargentos presa ou com 2 pregos. Não tem jeito, porque eu preciso que essa borda fique para fora da mesa para trabalhar, para ter espaço para trabalhar com a grosa. Eu vou fazer a olho aqui agora para que você entenda. Eu vou deitar ela mais ou menos uns 20 graus. Só que agora eu já trabalhei com ela porque eu tinha o lado reto que eu chafei primeiro. Então fica mais fácil a olho. Se fosse a olho direto, eu teria mais chance de errar e ficar no serviço mais porco. Eu posso ir com ela de frente para trás, subindo e descendo. Eu posso ir na diagonal ou eu posso ir na diagonal inteira e voltar. Vai depender muito da maneira que eu tô trabalhando e do sentido que eu tô indo. Você vai perceber isso. Eu gosto mais de fazer o zigue-zague, indo e voltando, subindo e voltando, que me dá uma precisão melhor. Ok, agora eu vou trabalhar esse lado, que é mais fácil com ela de pé, do que ter que deitar, colocar 2 sargentos e tudo. Mas olha, se eu por aqui, eu inclino ela aqui, não vou puxar 45 graus, vou puxar uns 20 graus em relação a esse lado, com ela em pé, e vou trabalhar esse lado. Mas você nota que a ponta da grosa fica batendo toda hora, eu não tenho muito espaço para trabalhar, ela bate na morsa. Vou virar ela, vamos fixar para que você veja ela agora fixada. Vou colocar até 2 pregos para ficar mais fácil, com a borda para fora, para trabalhar de maneira correta nela. Pessoal, fixei o grampo C aqui, na borda. Eu sou obrigado a deixar uma borda para fora, pelo menos alguma coisa, uns 2, 3 centímetros do pedaço que vai ser passada a grossa para fora da bancada, senão eu não consigo trabalhar, porque agora eu tenho espaço. Agora a grossa consegue correr solta, sem bater em nada. Agora eu tenho 2 opções, ou eu coloco um sarrafinho aqui da mesma maneira, 8, 10 milímetros para cá, e prendo ele reto, e eu vou usando ele como guia, para que ele fique padrão, todo padronizado, ou eu vou na mão, seguindo a linha, e mais ou menos chegando na linha e arredondando ela, que não vai ficar 100% perfeito. Pronto, ele formou uma quina agora aqui, bem em cima. Agora eu vou quebrar essa quina levemente e a gente vem com a lixa. Se eu usar essa régua aqui, tive esse trabalho de tirar a morsa, coloco ele preso na beirada da bancada, com um grampo C ou com um prego, você podia botar um prego aqui, um prego mais no meio, e a reguinha aqui guia, me guiando, uma reguinha descartável, uma reguinha qualquer sarrafinho de madeira velha que eu vou descartar, pregado, eu tenho mais precisão. Você com prática consegue deixar ele num padrão aceitável, consegue. O problema todo é não mexer a mão na hora de passar, manter a mão numa posição só, em toda, por extenso, que ela fique naquele grau. São 20 graus? Manter os 20 graus nela toda. Se são 45 graus, manter 45 graus ela por extenso, aqui na toda por extenso. É essa a grande dificuldade, por isso que a régua nos ajuda muito. Eu vou pegar agora uma lixinha, uma lixa 60, vai passar aqui, para quebrar isso, pra gente ver como é que fica. Aquele esquema que você já conhece, dobra a lixa em 2, passa na quina dobrada, metade para lá, metade para esse lado de cima. Vou tirar agora do grampo C para você ver. Ela não tá padronizada, mas tá aceitável. Tá aí, pessoal. Dá para você ver. Essa é aquele que nós fizemos todo no padrão aquele dia com a plana manual. Essa que fizemos hoje a olho, praticamente. O lado de cima eu fiz com a régua, tá mais rente. Tá mais por igual, você pode ver que o padrão dela é outro. E esse lado aqui eu fiz a olho na grosa, para você poder comparar. Então você vê, ela tá arredondada. Poderia ter arredondado mais, poderia ter chegado mais para cá um pouco a grosa e mais para cá um pouco. Por exemplo, eu coloquei meio centímetro, poderia ter colocado 1 centímetro ou 8 milímetros. E aqui eu poderia
poderia ter feito um novo risco. Posso continuar, se eu quero ela maior, se eu quero ela mais aberta essa curva. Eu marco da borda pra cá, um tanto a mais. Em 3 partes, bota uma reguinha aqui, continuo trabalhando nela. Ou seja, você tem opções. Você vê que é aceitável. Você nota que ela não tá padronizada por ter sido feita a olho, mas ela tá aceitável. Queria muito passar isso porque eu quero que você saiba e domine todas as técnicas de arredondamento que existem para você não passar aperto. Tá aí o meu foco, te ensinar de verdade. Você saiba todas as maneiras de trabalhar para que você não passe aperto por não ter uma determinada ferramenta, uma determinada máquina. Você não se limite. Você não tem hoje a máquina, amanhã você vai ter. O importante é trabalhar e ganhar o seu dinheiro ou trabalhar com o seu hobby, fazer as coisas que você gosta, não se limitar. Eu não posso fazer determinada coisa porque não tenho determinada ferramenta. Não. A gente tem que continuar, tem que insistir e tem que passar por isso. E nunca se limitar. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por você que está acompanhando a gente, você que está com a gente, você que está inscrito, você que compartilha. Quem não está inscrito, eu peço que se inscreva. Muito obrigado, você que sempre comenta. Estamos encerrando mais essa aula aqui e até a próxima aula, pessoal.